A casa do pai em escombros. Um guia para o cristão decepcionado com a igreja. Um estudo profundo e acolhedor que une a sabedoria da Bíblia e as percepções da psicanálise para corações que encontraram dor, onde buscavam refúgio. Bom, a igreja deveria ser o nosso lar seguro, o nosso lugar seguro, o porto para a alma cansada, a manifestação visível da família de Deus na terra. No entanto, para um número crescente de cristãos, a palavra igreja evoca um suspiro pesado, um gosto amargo de decepção que atinge e alcança a alma. É um paradoxo de se sentir um exilado dentro da própria casa. A hipocrisia, as lutas por poder, a fofoca, o julgamento, a frieza, os escândalos da liderança podem transformar o santuário em um campo minado, doloroso para se andar, para percorrer. Se você se sente assim, saiba que sua dor é real, legítima e o mais importante, você não está sozinho. Este não é um sinal de que a sua fé faliu, mas talvez um convite para uma jornada mais profunda. Vamos juntos caminhar por esses escombros, usando a luz da palavra de Deus e as ferramentas da psicanálise para entender a ferida e encontrar um caminho de cura e de esperança para os nossos corações e para a nossa alma ferida. A anatomia da ferida. Por que a ferida dói tanto? A decepção com a igreja é uma dor singular, porque ela atinge o núcleo da nossa identidade e esperança. A psicanálise nos oferece uma lente poderosa para entender a profundidade dessa ferida. Em primeiro lugar, a psicanálise fala sobre o luto pela igreja ideal. Inconscientemente, todos nós construímos uma igreja ideal em nossa mente. É a comunidade perfeita, amorosa, o pastor infalível, o lugar sem conflitos que nos acolheria como a família perfeita que talvez nunca tivemos. A psicanálise chama isso de idealização. Projetamos na instituição religiosa nossas mais profundas necessidades de segurança, pertencimento e aceitação. A decepção é o colapso dessa idealização, é o choque violento com a realidade. Quando a igreja se revela humana, terrivelmente humana, a queda do pedestal é imensa. O que sentimos não é apenas raiva, é luto. Estamos de luto por uma igreja que, na verdade, nunca existiu, exceto em nosso coração. É uma dor real pela perda de um ideal. Em segundo lugar, existe a transferência e a figura do líder. Muitas vezes, transferimos para o pastor ou para o líder a figura de um pai ou de uma mãe. Buscamos neles a aprovação, a orientação e o cuidado incondicional que são próprios dessas figuras primordiais. Quando esses líderes falham, trai a confiança ou se mostra abusivo, a ferida é duplamente profunda. Não é apenas um profissional que errou, é, simbolicamente, um pai que nos abandonou novamente. Essa dinâmica, chamada de transferência na psicanálise, explica por que os escândalos da liderança são tão devastadores para a fé de muitos irmãos, de muitas pessoas. E a igreja nua e crua. O que a Bíblia realmente diz? Diante dessa dor, muitos cristãos se sentem culpados. Eu deveria ter mais fé. Eu deveria ter perdoado e esquecer. Contudo, a Bíblia é brutalmente honesta sobre a realidade da igreja. Longe de apresentar uma comunidade perfeita, as Escrituras nos mostram a igreja como ela é, um canteiro de obras divino, cheio de poeiras, barulho e imperfeições. A igreja de Corinto, Paulo escreve para uma comunidade marcada por divisões, imoralidade sexual que era tolerada, processos judiciais entre irmãos,
embriaguez na ceia do Senhor e uma arrogância espiritual indescritível. Parece familiar a igreja de Corintos para você? E quando falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, Jesus não envia 7 cartas de elogio, ele repreende duramente 5 das 7 igrejas por terem perdido o primeiro amor, tolerado a idolatria e a imoralidade, por estarem mornas, espiritualmente mortas ou presas a aparências. Apocalipse 2 e 3. O trigo e o joio. O próprio Jesus nos adverte que a igreja visível seria um campo misto, onde o trigo, os verdadeiros filhos do reino, e o joio, os falsos, cresceriam juntos até a colheita final. Mateus 13, verso 24 ao 30. Exigir uma pureza absoluta da igreja terrena é ignorar o ensino do seu fundador, Jesus Cristo. Sua decepção não o torna um mau cristão. Ela o torna um leitor atento da realidade, uma realidade que a própria Bíblia nunca escondeu de nós. Navegando nos escombros, um caminho de reconstrução. Por isso, precisamos reconhecer a dor e este é o primeiro passo para a cura. Mas como seguir adiante? Primeiro, permita-se o luto e a lamentação. Antes de qualquer solução, permita-se sentir. A psicanálise chama isso de elaborar o luto. A Bíblia chama de lamentação. Os salmos estão repletos de gritos honestos de dor e decepção a Deus. Diga a Ele: Deus, estou ferido, a tua casa me machucou, estou com raiva, triste e confuso. A honestidade radical diante de Deus é um solo mais fértil para alcançarmos a cura. Em segundo lugar, diferencie o tesouro do vaso de barro. O apóstolo Paulo nos dá a metáfora perfeita para isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. O tesouro, o evangelho, a presença de Cristo, a salvação, a esperança da vida eterna, esse tesouro, o vaso de barro, a instituição humana, os líderes falhos, as estruturas e as tradições, as pessoas imperfeitas, incluindo nós mesmos. A decepção acontece quando idolatramos o vaso de barro. A cura começa quando reaprendemos a adorar apenas o tesouro que está dentro dele. Sua fé não está em uma igreja local, em um pastor ou em cima de uma denominação. Sua fé está em Jesus Cristo. Não jogue fora o tesouro só porque o vaso está rachado. E em terceiro lugar, precisamos ajustar, reajustar o foco. Para cima, para dentro e para frente. Para cima, olhe para Cristo. Desvie o olhar dos cristãos imperfeitos e fixe o seu olhar em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, verso 2. Ele é o padrão, ele é o noivo perfeito que ama sua noiva imperfeita e está pacientemente a santificando. Para dentro, encontre sua agência. A decepção pode nos colocar em uma posição de vítima passiva. A cura envolve a pergunta: qual é o meu papel? Em vez de ser apenas um crítico, você pode ser um agente de cura. Você pode ser um amigo que escolhe, a voz que promove a paz, a mão que serve sem buscar reconhecimento. A psicanálise ensina sair da passividade e encontrar um propósito ativo é fundamental para superar o trauma. Para frente, ficar ou partir? Esta é a pergunta mais difícil e não há resposta ou não há uma única resposta para ela. O chamado para ficar é um chamado para ser sal e luz onde você está. É a tentativa da reforma, do diálogo, da restauração motivada pelo amor. Fica-se não por comodismo,
mas como missionário em seu próprio território. A permissão para partir. No entanto, existem ambientes que se tornam cronicamente tóxicos e abusivos. Nestes casos, onde não há espaço para diálogo, onde a liderança é autoritária e a graça é ausente. Partir não é um ato de rebeldia, mas de sanidade espiritual. Sair de uma congregação local não é o mesmo que abandonar a Igreja Universal de Cristo Jesus. É como se mudar de casa, não abandonar a família. Busque um lugar onde o tesouro seja valorizado e o vaso, mesmo que de barro, seja tratado com amor e cuidado. A sua decepção com a igreja é, em última análise, um convite para uma fé mais madura, uma fé que não depende de estrutura perfeita ou de pessoas infalíveis, uma fé que ama a noiva de Cristo, não por ela ser bonita agora, mas pela beleza que o noivo um dia irá dar a ela. É a fé que aprende a encontrar o ouro divino em meio à lama humana e que entende que a verdadeira casa do Pai não é um prédio, mas a própria presença de Deus que nunca nos decepciona. Por isso, mantenha viva a sua fé. Não deixe o primeiro amor se esfriar, ou não o perca, porque Jesus está voltando. Estamos decepcionados com a igreja, mas seremos a resistência até a volta de Jesus. Por isso, fique com Deus, seja feliz, viva bem.